Isso aqui eu consigo jogar no Instagram. Consegue. Consegue. Qual é o seu Instagram? O seu pessoal? Marco Gaioto Nutricionista. E depois tu pode usar ele como tu quiser, Marco. Pegar e cortar. Muito boa tarde, minha querida Manaus, muito boa tarde, Brasil, muito boa tarde, mundo, que nós não temos fronteiras para chegar até você com mais um Virando o Jogo. Hoje, episódio 64, a gente vai conversar sobre um tema super interessante nesse clima de Olimpíada. Estamos aí todos aí fervorosos, acabamos de ter aqui o resultado, seleção brasileira classificada, futebol feminino para a final do campeonato na maior Olimpíada dos últimos tempos para o sexo feminino das nossas brasileiras tão queridas. E hoje o nosso tema aqui do Virando o Jogo, a gente vai falar sobre nutrição como agente transformador. E eu vou ter o prazer de conversar com um profissional que ele atua no segmento, tem experiência e daqui a pouco eu anuncio para você quem é esse profissional. Antes disso, a gente não pode deixar de falar do nosso parceiro, do nosso querido site, o maior site de notícias que é o Amazonas Atual. Há mais de 10 anos fazendo história, levando informação de qualidade e, sobretudo, levando para você aquilo que efetivamente você precisa ver o que acontece no Brasil e no mundo. Quero também agradecer a nossa parceira oficial aqui da melhor água do Amazonas, onde nós temos aqui a água Toia com maior pH e efetivamente ela mata a sede, e ao nosso parceiro Edebrindes. Edebrindes que vem aí trazendo assim, aquele brinde para o Dia dos Pais, aquele brinde para você presentear o seu amigo, para presentear o seu cliente. Só na Edebrindes, daqui a pouco vai aparecer para você aí as redes sociais, tanto da Toia e também da Edebrindes. E voltando aqui para o nosso tema, como eu falei, chegamos ao episódio 64. Nutrição como agente transformador, e eu vou conversar aqui com o Marco Antônio Gaioto, que ele é nutricionista e daqui a pouco fala um pouquinho mais sobre ele. Olha só, minha gente, o número de brasileiros que têm dificuldades em manter uma alimentação saudável aumentou conforme o relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas, ONU, por meio de suas agências especializadas. Os dados são referentes ao ano de 2021, quando a pandemia de Covid-19 ainda assolava o país e apontava que 48,1 milhões de brasileiros não conseguiriam ter acesso a uma alimentação que garantisse as necessidades energéticas de uma pessoa, o que representa 22,4% da população total do país. No ano anterior, 2020, essa situação atingiu 27,1 milhões de brasileiros, ou seja, 12,7% da população. Mais de 20 milhões de pessoas no país passaram a consumir alimentação sem a quantidade necessária de nutrientes para o bem-estar e saúde. À medida em que o número de pessoas vai se alimentando mal, aumenta no Brasil outras estatísticas, como, por exemplo, o custo para acessar uma dieta balanceada por pessoa, por dia, também aumentou e vem crescendo desde 2018. Imagine você que em 2020 uma alimentação diária, considerando os fatores peso e, sobretudo, a idade do indivíduo, como nutrientes necessários para a sua alimentação, custava cerca de 3,8 dólares. Em 2021, o peso subiu para 3,35, o que nos dá aí uma referência de 16,43 por dia, ou seja,
R$ 495 por mês, segundo a cotação atual do dólar. Então, imagine você que só para alimentação, um trabalhador que ganha R$ 1.420, ele teria que desembolsar diariamente R$ 495 por dia para se alimentar de maneira saudável. A alimentação não saudável causa grandes impactos na saúde pública e, por exemplo, o SUS vive uma sobrecarga no tratamento de obesidade, doenças cardíacas, câncer, diabetes, doenças renais e outras que acabam por interromper a saúde e o bem-estar das pessoas. Somente o consumo de bebidas açucaradas impactam o SUS em 3 bilhões ao ano, com o cuidado e tratamento das doenças provocadas. À medida que o número de pessoas se alimenta mal, aumenta no Brasil. Essa estatística também cresce. Imagine você que é importante que a pessoa tenha uma boa alimentação e a partir daí, essa alimentação passa a influenciar efetivamente no seu dia a dia e na saúde que ele deve ter e energia para se manter. Para falar desses e outros assuntos, eu tenho o prazer de conversar com Marco Antônio Gaioto. Marco, tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. E como eu falei, vamos bater um papo, tem muita gente aí para saber que efetivamente, né, como que a gente pode utilizar a nutrição como um agente transformador. Então, obrigado pela sua presença, espero que a gente possa bater um papo, levar muita informação para o nosso público e conversar sobre isso. Vamos lá. Tá Muito bom? Obrigado pelo convite. Legal. Gente, olha só, antes de tudo eu quero virar aqui a nossa ampulheta do tempo, viu, Marco? Para que a gente possa nos guiar, ela vai aqui direcionar o tempo que nós vamos conversar, bater esse papo e passa super rápido, a gente começa a falar do assunto, daqui a pouco passa o tempo. E, gente, o Marco Antônio Gaioto é uma pessoa muito querida, ele é casado, ele é pai do Gael, ele é filho de 2 pessoas que nós gostamos muito, que é o seu Jurandir Gaioto e a dona Marisa Gaioto, os quais eu mando um beijo muito especial, são pessoas assim, super bacana. Toda semana nós nos encontramos num lugar que não tem nada a ver com nutrição, né? É um lugar que a gente vai lá para beber morar, né, Ana Cristina? Que é o Picolino, que é o melhor chopp Brahma que tem no Brasil. Super abraço, Jurandir. O Marco Antônio ele é formado em nutrição pela Faculdade Unimilton Lins, desde 2003. Após a faculdade, passou a atuar como nutricionista em várias clínicas, também fora de Manaus, atuando no Rio de Janeiro. Está na área clínica desde 2011, atendendo pacientes esportistas e não esportistas. Realiza atendimentos hoje na clínica Urocentro e na clínica Derme Mais. Faz parte de um projeto social, olha que bacana, chamado Jovens Embaixadores Lutadores de Jiu-Jitsu, onde ele atua ali, né, praticando e orientando, e também é o 3º grau da faixa preta pelo professor Paulo Coelho. Marco, que currículo bacana, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre nutrição, e eu vou logo aqui ao ponto. O que te influenciou, ou quem influenciou a essa formação de nutrição, em nutrição? Marcelo, a nutrição, eu sempre gostei de praticar esporte, né? Então, na época, a nossa turma é a primeira turma de nutrição do Amazonas. E eu sempre gostei da área esportiva. Desbravadores do segmento, né? Exatamente. Sempre gostei do esporte, sempre pratiquei esporte. E a nutrição com o esporte, eles casam. Não tem como você ser um atleta, você ser um praticante de esporte, se você não tiver por base a alimentação, uma boa alimentação. Perfeito. E quando apareceu a oportunidade, eu falei, cara, tá aí. Eu vi a nutrição, falei, bom, é aqui que eu vou me encaixar. Porque sempre esteve presente na minha vida essas questões. Então, assim, acaba que um dado interessante que você está trazendo, né? A gente vê essa questão do esporte sendo influenciado pela questão alimentar, pela nutrição. E aí eu te pergunto, esses iniciantes do esporte, a gente tem muito iniciante, por exemplo, tem um exemplo agora que está aí a nossa ginasta, que ela é filha de uma doméstica, né? Irmã de mais 6 irmãos. Como que consegue sobreviver um atleta, um esportista iniciante, com uma nutrição que muitas vezes é muito aquém do que ele precisa, e o que efetivamente nós teríamos que ter de política pública, ou não sei o termo correto, para que a gente pudesse subsidiar esses futuros atletas? Marcelo, a alimentação é assim, o atleta, infelizmente, ele passa por certas dificuldades, né? Aqui no Brasil a gente está vendo aí, se a gente for atrás do dia a dia de uma pessoa, de um atleta olímpico também, eles têm a dificuldade. Sim. Né? Todo atleta, a gente, desde sempre aqui no Brasil, a gente convive
a gente vendo que o cara tem dificuldade para muitas coisas. Transporte, alimentação básica, é o ambiente familiar que não ajuda, é a locomoção, tem vários fatores realmente. Exatamente. A alimentação, se a gente for falar numa alimentação complexa, onde o atleta precisaria de tudo, a gente estaria falando de um custo realmente muito elevado. Perfeito. Porque além da alimentação, o atleta precisa de uma suplementação. Ele precisa de um médico por trás para poder fazer algumas avaliações básicas. Ok. Mas existe na alimentação, se a gente for levar em consideração o básico, vamos falar o que é o básico. Arroz, feijão, ovo e carne. Se eu falo em arroz e feijão, eu já tenho uma complexidade boa numa alimentação. Perfeito. Coisa que as pessoas hoje estão achando que não, né? Hoje em dia, cada vez mais, não coma isso, não coma aquilo. É uma onda, né? É a coisa, é a influência negativa para poder ganhar dinheiro de uma forma que não é a forma mais saudável. Perfeito, Mas legal. a nossa alimentação, Marcelo, ao arroz com feijão, é um alimento muito completo. Só que, aí quando a gente vai falar da questão política que você me perguntou, se você for analisar, como eu já fiz, a gente fez um vereador aqui em Manaus, ele me chamou para poder avaliar a merenda escolar. Cara, é suco com bolacha. Isso é uma coisa que é uma realidade que está presente todo dia na vida de criança, né? E muitas vezes a criança é que ela vai ser a alimentação de boa parte da população que não tem acesso ao arroz e feijão. E o atleta, voltando para ele consegue, sim, se ele tivesse o suporte maior, se alimentar, e seria melhor se ele tivesse o suporte por trás. Mas assim, ele consegue, digamos que com um ovo e arroz, e eu tenho exemplos de atleta que se alimentaram de arroz e ovo e conseguiram chegar num patamar bom em relação a classificações, tá? Então, assim, a alimentação, levando em consideração o básico, ele consegue se alimentar da forma certa. O problema é que muitas vezes a quantidade, né? Se você for fazer ovo e arroz para várias refeições ao longo do dia, também termina aqui. Aí tem que ser uma coisa balanceada. Exatamente. Tá, deixa eu te perguntar, você falou que isso é uma coisa muito interessante, que tem muita gente, por exemplo, né? Uma hora você pode comer ovo, outra hora não pode comer ovo, né? Uma hora você deve comer gema, outra hora não deve comer gema. Uma hora você pode comer manteiga, outra hora não pode, tem que comer margarina. Uma hora você pode comer o arroz, o feijão carioquinha que a gente está acostumado, e agora já estão dizendo que não é bom, que agora você tem que comer o feijão preto. O que é mito, o que é verdade nessa história toda, Marcos? Verdade, Marcelo, é o terrorismo que está existindo. O que eu costumo dizer para os meus pacientes? A alimentação que você colhe, aquela alimentação que é colhida e é colocada no prato, eu não preciso ter medo de comer. Ok. O problema é quando esse alimento, que é o que está fazendo a maior parte da alimentação das pessoas, vem de origem ensacada. Entendi. Aquele alimento que você tem prazo de validade de 6 meses, 5, 1 ano, esse alimento é o que a gente tem que ter cuidado. Só que as pessoas, a indústria, colocou na cabeça da maioria das pessoas que a barrinha de cereal é interessante, o alimento diet é interessante, o alimento zero é interessante. Não. O terrorismo é: não coma laranja, não coma maçã, porque tem frutose. Esse é o terrorismo. Isso é o que as pessoas hoje estão colocando para dentro da cabeça. Ah, eu não posso comer frutose. Não, não é a frutose da fruta. É a frutose que está aqui numa caixa. Perfeito. Essa é a frutose, né, que as pessoas têm que ter medo. Por quê? Ali é uma frutose industrializada. Olha que bacana, o Marco está falando aqui, o Marco Antônio Gaioto, que ele é nutricionista, ele está falando para a gente o seguinte, que muitas vezes nós nos deixamos levar pela mídia, né, ou pela desinformação.
Por exemplo, no caso da frutose, o que ele está querendo dizer? E ele afirmou há pouco, aquilo que nós colhemos que vem da terra, aquilo que você colhe e você se alimenta, isso daí não tem problema. Agora, aquilo que é industrializado que está o grande problema. Então, por exemplo, no caso da fruta, aquilo que a gente colhe que tem frutose, não tem problema. Agora, se eu for tomar um suco, que esse suco é industrializado, que na verdade ali ele tem uma dose mínima do ingrediente da fruta, efetivamente. Talvez nem tenha, né? Talvez nem tenha, né? Esse daí é que faz mal. E, Marco, mudando um pouquinho esse contexto, que eu acho que é bem interessante, mas me diz uma coisa, por exemplo, nós somos um país formado por empreendedores, tem vários setores. Nós somos o 4º país mais empreendedor do mundo. O que é necessário, o que você recomendaria para um empreendedor, independente do segmento, para que ele possa ter energia, para que ele possa ter entusiasmo, para que ele possa ter um dia saudável, oriundo da sua nutrição e da vida saudável? Quatro coisas que eu acho que uma pessoa que quer ter um dia produtivo deve ter. Primeiro, sono. Qualidade de sono. Sem sono, você não consegue produzir. Segundo, alimentação. Básico. Balanceada, sem mistério. A alimentação, Marcelo, ela não precisa, mais uma vez, ao contrário do que as pessoas acham, a dieta ela não tem mistério. O mistério é que cada vez mais é informação, desinformação, informação. E hoje em dia o leigo está perdido, o leigo não sabe mais, o leigo tem medo hoje de comer uma fruta. Então, sono, alimentação, exercício físico é o outro pilar. E água. Esses são os 4 pilares que, se a pessoa tiver isso aí muito bem definida na vida dele, ele começa a ter energia cerebral. Por quê? Um cérebro sem energia, e da onde eu consigo a energia do meu cérebro? Da alimentação. Perfeito. Então, esses 4 pilares são básicos. Bacana. Se eu tenho essas quatro bases bem definidas na vida de uma pessoa, ela consegue tranquilamente ter uma produção muito maior. Legal, muito bom. Marco, falando em água, eu vou te convidar para tomar uma água que é a melhor água do Amazonas, com maior pH. E enquanto o Marco toma uma água aqui, a gente está num papo super interessante falando sobre nutrição. E ele acabou de falar aqui de 4 pilares para você, empreendedor, para você que é uma pessoa que quer ter energia, que quer gozar de uma boa saúde durante o seu dia. Primeiro, uma boa alimentação. Segundo, sono. Aliás, eu estou invertendo aqui. Primeiro ele falou sono, depois alimentação, depois ele mencionou para a gente a necessidade de exercício físico e água. Ou seja, esses 4 pontos aqui vão transformar o nosso dia para que a gente possa ter energia. Enquanto o Marco toma uma aguinha aqui, eu quero falar com você, que está aí do outro lado, sobre as nossas vagas de emprego, que é um momento super importante, né, que tem quem está buscando aí uma colocação, uma recolocação profissional, efetivamente pode anotar aí o nosso WhatsApp, 985904300, ou pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela e se candidatar a uma dessas vagas. Lembrando sempre, e eu acho que isso é super importante, primeiro, isso não tem custo algum para você. Segundo, isso é um processo, você vai fazer parte de um processo seletivo, ou seja, você não vai, anunciou, mandei meu currículo empregado. Não, você vai participar de um processo seletivo. Então vamos lá para as vagas que nós temos hoje. Analista de logística, então você que tem experiência na área de logística, você que tem formação, você que tem atuação na área de logística, experiência comprovada é importante, você precisa saber fazer roteirização, recebimento de cargas, né? Principalmente nesse momento que nós estamos aqui, que é tão importante a questão de você ter uma boa negociação de frete. Então você que é da área de logística precisa efetivamente ter essa familiaridade, né? Ter esse conhecimento. Segundo ponto importante, você precisa ter uma formação e ter acesso ao pacote Office. Necessariamente você tem que ter acesso ao pacote Office, porque você vai lidar com planilhas. A segunda vaga que nós temos hoje é auxiliar técnico de informática. Então é importante que você tenha conhecimento de informática, é importante que você queira evoluir, e esse auxiliar técnico, ele também vai ter uma atuação na área comercial. Então é importante que você tenha ali uma habilidade de comunicação, de negociação e, sobretudo, de valorização do cliente. Temos ainda a vaga de coordenador de RH, e esse coordenador de RH tem que ter aí uma experiência voltada na área de gestão de pessoas, necessariamente.
ele precisa, né, ter algum conhecimento na área de departamento pessoal, mas necessariamente na gestão de pessoas, sobretudo desenvolvimento de carreira, programas de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Estagiário em redes, também é uma outra vaga que nós temos aqui, está aparecendo para você na tela, estagiário em redes sociais. Então você, essa pessoa que está aí, está estudando, que tem essa familiaridade com Instagram, Facebook, TikTok, que tem a capacidade de alguns programas como o Canvas, você vai editar alguns vídeos, é importante você se candidatar a essa vaga de estágio em redes sociais. Temos ainda a vaga de supervisor administrativo e financeiro, é uma grande companhia do Amazonas que está buscando esse profissional. Você precisa ter conhecimento do gerenciamento das rotinas administrativas e financeiras, contas a pagar, contas a receber, ter um viés aí de controller e, sobretudo, se reportar à diretoria, ao CEO da organização. Temos ainda a vaga de supervisor comercial, e aí é importante que você tenha vivência na área comercial, esteja à frente, já esteja atuando ou já atuou à frente de grandes times, sobretudo voltado para resultado, e trazer e engajar o time para os melhores resultados. E, por fim, temos a vaga de estoquista. É necessário que você tenha conhecimento na área de estoque, que você saiba como armazenar e, sobretudo, saiba a praticar o princípio base do estoque. Primeiro que entra, primeiro que sai, que nós chamamos de PEPs, tá bom? Então, você que está do outro lado, você pode se candidatar a essas vagas que nós acabamos de mencionar para você, ou enviar o seu currículo agora para o 98590-4300. E eu vou voltar aqui a conversar com o Marco Antônio Gaioto. Marco Antônio, que ele é nutricionista, atua hoje atendendo esportistas e não esportistas. E, Marco, quais são os principais pacientes que você atende hoje nos consultórios que você atua, e o que efetivamente as pessoas estão buscando? Marcelo, eu gosto, e cada vez mais eu tenho sido procurado pela pessoa que quer mudar o estilo de vida. Que viu a necessidade de emagrecer, ou que foi ao médico e o médico falou que essa é a maior parte hoje em dia. Meu amigo, você precisa cuidar da sua saúde. Que, infelizmente, não deveria ser dessa forma. Mas, hoje em dia, eu tenho atendido muito pessoas que vieram de um médico, de encaminhamento de um médico, que precisa. Mas também eu tenho atendido garotos de 17, 19 anos que não querem chegar a esse ponto. Legal. Entendeu? Então, a parte preventiva. Exatamente. Então, eu já atendi, infelizmente, crianças de 15, 16 anos que estão com doenças, já por conta de um estilo de vida, né, que seriam doenças que antigamente nós só víamos em pessoas mais velhas, que são hipertensão, obesidade. Hoje em dia isso já não é mais a realidade. É um diagnóstico precoce, né? É devido à alimentação? Total. Falta de exercício? Também. Conexão, essa conexão o tempo todo, dedada para cima, celular, WhatsApp. Os quatro pilares que eu falei para você, eles já estão fazendo. Né? Então, muito game, muita comida ensacada, muita comida, porque é a praticidade, né, Marcelo? A pessoa vai lá, pega um miojo, abre, esquenta 3 minutos, o negócio está pronto. Né? Então, isso aí até para os pais é mais prático. E, infelizmente, eles estão com essa praticidade transformando a vida das crianças. Mas, em contrapartida, eu atendo alguns garotos que não querem chegar nisso. Bacana. É, muito interessante. Muito interessante. Marco, deixa eu te perguntar, a gente está aí sendo bombardeado de informação positiva, negativa, fake news, mas como especialista, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: o que você acha dessas dietas da moda como cetogênica, paleo ou jejum intermitente? Cada um tem a sua colocação. A dieta cetogênica, ao contrário do que as pessoas já acham, a dieta cetogênica, o que é a dieta cetogênica? É basicamente a exclusão de carboidrato da dieta da vida da pessoa, tá? O carboidrato é o vilão da história, né? E as pessoas colocaram a cetogênica como uma forma de emagrecimento. Não é assim. Porque a dieta cetogênica, ela precisa de uma quantidade certa de calorias. Se eu quiser fazer a cetogênica, por mais que seja a base de gordura e proteína, se eu comer muita gordura,
Se eu preciso de 2.000 calorias e eu colocar gordura, tem uma quantidade calórica absurda. Se eu coloco à vontade a gordura, essas 2.000 calorias que eu preciso podem ser transformadas em 3.000. Perfeito. Então, a questão, eu vou emagrecer? Não sei. Então, a dieta cetogênica tem o seu ponto. Uma pessoa que está com um diabetes, uma doença que precisa da retirada de um carboidrato, existe essa questão, aí eu entro com uma dieta cetogênica. Perfeito. A dieta paleo é uma dieta muito baseada em comida que... A paleo eu até acho que seja uma dieta, é a dieta paleolítica. O paleo é de paleolítico. Okay. É a dieta que os nossos ancestrais comiam. Se a gente for pesar, a dieta paleolítica é uma dieta que... É exatamente aquilo que eu te falei. É uma dieta que você come muita coisa que é baseado em fruta. Em vegetais, em legumes, em tubérculos e proteína, tá? Só que também não são elas que vão te emagrecer. Dieta com carboidrato, existe emagrecimento, tá? É tudo uma mecânica. Não é porque eu estou tirando o carboidrato que eu vou emagrecer, muito pelo contrário, tá? E o jejum intermitente também é uma alternativa boa, só que também não é o jejum intermitente que vai emagrecer a pessoa. Por quê? O que é o jejum? É eu ficar um tempo no meu dia sem comer. Só que se eu tenho uma janela, digamos que eu passo 18 horas sem comer, eu tenho uma janela do meu dia. Se eu, durante essa janela, comer o que eu quiser, acabou. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Perfeito. Porque eu estou falando em calorias. Okay. Eu posso passar 5 horas do meu dia comendo porcaria. Perfeito. Comendo uma quantidade absurda de calorias. Sei lá, um biscoito, um refrigerante, alguma coisa do tipo. A caloria foi lá para cima. Marco, e aí, me diz uma coisa. O que é o ideal para se começar uma boa dieta? Obviamente que gostaria que vocês... Qual que é o primeiro passo? Né? No caso aí, você que é um nutricionista, você que faz parte do conselho, né? Você que tem essa formação, qual que é o primeiro passo para que a pessoa possa praticar uma dieta e não cair naquelas armadilhas? Por exemplo, o meu amigo está fazendo, eu vou fazer. Né? Ele foi no nutricionista, ele passou tal coisa e tal, eu vou acompanhar ele. Porque, acredito, é uma pergunta também para você, cada pessoa tem um corpo, tem uma necessidade diferente. Uhum, exatamente. Marcelo, primeiro de tudo é procurar um profissional. Ok. Por quê? Quando eu começo uma dieta, qual é a primeira coisa que a pessoa faz? Vou ficar sem comer, vou tirar o jantar. Né? Tem muitas pessoas que falam, eu vou tirar o jantar, ou então eu vou vou tomar um café, colocar um ovo com café preto, depois eu vou comer uma castanha, depois eu vou comer um peito de frango com alface, depois eu vou comer uma castanha. Esse cara está fazendo uma dieta? Não, ele está fazendo uma restrição absurda de calorias. Que o teu corpo, o meu corpo, você precisa de tantas calorias, eu preciso de tantas calorias. Entendi. Ele vai cobrar. Então, assim, se eu preciso de 2.000 calorias e ao longo do dia eu como 500 calorias, chegar de noite, meu corpo vai cobrar essas 1.500 calorias. E aí, meu amigo, pode vir o que for, eu vou comer. Então, assim, procura um profissional. Porque Perfeito. O profissional vai distribuir a quantidade de comida que você precisa ao longo do dia. E fazer dieta não é ficar sem comer. Fazer dieta não é tirar carboidrato, porque as pessoas acham que o carboidrato é o problema da história. Não é. Eu tenho pacientes mulheres, que se você vê o biotipo dela, tu não acredita a quantidade de comida que aquela pessoa come. Mas por quê? A gente conseguiu distribuir de uma forma boa e tem o treino também. Perfeito. O exercício físico tem a sua participação na questão também do emagrecimento. E não altera a qualidade de vida. De jeito nenhum. Legal. Muito pelo contrário, ela melhora a qualidade de vida da pessoa. Perfeito. Olha só, gente, não tem assim receita de bolo. O que serve para Ana Cristina não é a mesma coisa que vai servir para o Marcelo. O que serve para o Marcelo não é a mesma coisa que vai servir para o Murilo. Cada pessoa tem uma questão genética que é muito particular. Então, quando a gente procura um profissional, e aí eu gostaria de pedir para vocês que apareça aí na tela aí o arroba aí do Marco Antônio, para que as pessoas possam procurar e possam marcar uma consulta com ele, ir lá, né, se consultar, ver qual a necessidade. Precisa fazer alguns exames também, Marco? Passa por uma de exames, como é que é? Como que é a consulta? Como que é
esse início dessa consulta, esse bate-papo com o nutricionista? Na verdade, assim, Marcelo, a minha consulta, eu faço um exame chamado bioimpedância. Ok. O que é a bioimpedância? É a análise da composição corporal. Que também não pode ser feito em qualquer lugar, né? Que às vezes a gente ouve falar, não, você já fez esse negócio, ele vai ali e faz, né? Tem umas coisas assim que você começa a ouvir. Ela tem as suas características. Então, assim, a bioimpedância vai me dar informações como músculo, como gordura visceral, como gordura total, tudo isso daí. Porque as pessoas estão baseadas em peso. Subi na balança, estou pesando, fiz a minha dieta lá de 500 calorias por dia, perdi peso. Só que aquele peso que ela perdeu não foi gordura. Ok. Existe a diferença perda de peso e emagrecimento. A perda de peso é justamente o que é? É o que o lutador faz. O lutador desidrata, o lutador toma laxante, ele perde peso para poder bater aquela meta na balança dele, depois ele tem um reganho. O emagrecimento, que é o que nós queremos, é realmente a redução de gordura corporal. Perfeito. Então a bioimpedância ela tem esses marcadores que mostram para a gente isso daí. Então a pessoa vai na consulta, eu faço uma anamnese, eu entendo a rotina da pessoa, o que gosta de comer, o que não gosta de comer, horário, que horas que treina, que horas que dorme, tudo aquilo ali. A gente faz a análise da bioimpedância, ela vai me dar as informações e baseado naquilo ali, eu monto a dieta para ela. E aí, se ela não trouxer os exames, como eu te falei, muitas vezes ela já está encaminhada. Né? O médico já solicitou lá os exames, a gente dá uma olhada, mas se não, ela já sai de lá com uma receita, com os exames. Uma prescrição. Uma prescrição de exames. Bacana. E aí, a partir daí, ela volta comigo após 30 dias, ela tem direito a um retorno, para a gente comparar essa bioimpedância para saber o que... E aí tem um acompanhamento a cada 3 meses, depende do paciente. Aí o paciente fica a critério. Eu dou a consulta e o retorno após 30 dias com as avaliações nessas 2 consultas. Tem muitas pessoas que continuam comigo, tem pessoas que comigo estão aí há 1 ano, 2 anos, e aí a gente vai fazendo a mudança no estilo de vida da pessoa. Muito legal isso. Eu vou deixar uma pergunta aqui para ti, para gente, daqui a pouco a gente voltar. Existem hoje as canetinhas milagrosas, né? É sério, Ana Cristina. Eu ouço falar toda hora desse negócio de uma canetinha. Por que você não toma? Por que você não aplica isso? Por que você não aplica aquilo? Eu não vou citar nomes aqui, mas existem as canetinhas milagrosas aí que, de alguns fabricantes, algumas mais renomadas, outras menos renomadas. Eu quero saber qual a sua opinião sobre isso e quais são qual é a implicação disso, positiva e ou negativa. E se existe algo positivo. Tá? Daqui a pouco a gente fala disso. E eu quero chamar a tua atenção aqui para a nossa Academia de Líderes, que é o maior treinamento que nós temos aqui voltado para você que é líder ou futuro líder, você que está buscando, poxa, como que eu faço para melhorar a minha performance à frente de um time? Eu ainda não sou líder, mas eu quero me tornar um líder de resultado. O que é importante? Quais são os pilares para que eu possa conduzir uma boa equipe, para que eu possa engajar o meu time, para que eu possa ter um bom relacionamento? Você pode encontrar tudo isso através da nossa Academia de Líderes, que é no www.ibvv.com.br. São 5 módulos que nós levamos para você. No primeiro módulo, liderança, pensamentos e mudanças, e a gente também fala um pouquinho aí da importância das soft skills e das hard skills. No segundo módulo, a gente fala quais são as ferramentas de gestão que vão te ajudar a ganhar tempo, a ganhar produtividade, para que você possa efetivamente entregar resultado. No terceiro módulo, nós temos lá a questão da marca pessoal e a questão ética. Marketing pessoal e postura ética para que você possa saber se vender, mas, sobretudo, como que você deve navegar nessa questão ética junto ao seu time e junto ao mercado. No quarto módulo, nós falamos sobre negócios disruptivos. O que está acontecendo de interessante? Quais são os negócios disruptivos e como que eu posso atuar enquanto líder? E no quinto módulo, nós falamos sobre planejamento estratégico e plano de negócio. Então, você pode acessar agora o www.ibvv.com.br. E quero aproveitar para falar com você sobre a ED Brindes. A ED Brindes que vai aparecer para você aí as redes sociais, que é o nosso parceiro aqui. Então, se você precisa fazer um brinde, poxa, eu preciso fazer um brinde aqui agora para o Dia dos Pais, né? Tá um pouquinho em cima do tempo, mas você pode consultar, você pode entrar aí no Instagram da ED Brindes, ou pode consultar o site da ED Brindes, você pode ir lá e pode buscar um orçamento. São brindes de altíssima qualidade, onde você encontra ali, são mais de 4.000 itens que estão à sua disposição. E sempre com um atendimento super especial aqui na nossa
região norte, através do meu querido amigo Oséias, que dá todo esse atendimento. Está aparecendo para você, você pode fazer aí agenda, você pode fazer squeeze, canetas personalizadas, mochilas, tudo que você imaginar você pode buscar. E nós temos um catálogo muito legal da ID Brindes, que eu vou aproveitar enquanto está aparecendo para você na tela, que eu não lembro de todos, são tantos brindes, mas você tem caneta, você tem aqui marcador de texto, você tem mochila, você tem squeeze, você tem aqui garrafa térmica, tem mochila térmica, tem, que mais? Tem faqueiro, tem coisas muito legais. E por falar em faqueiro, Ana Cristina, nós temos aqui um faqueiro para a gente poder sortear no próximo programa, né? Vamos deixar para o próximo, daí a gente faz aqui uma brincadeira com o nosso telespectador e com o nosso internauta. Então, se você pensar em brindes, vai agora mesmo lá na rede social da Edebrindes ou através do site www.edebrindes.com.br. Aproveite essa oportunidade e você que é parceiro nosso, que você que nos acompanha toda semana, tem essa possibilidade de buscar o seu brinde e fazer com a melhor empresa do Brasil, que é Edebrindes. E quero voltar aqui para o nosso bate-papo, dizer para você o seguinte: a gente está falando sobre saúde, a gente está falando sobre nutrição. E o próprio tema do nosso programa ele é extremamente desafiador. Nutrição como agente transformador. E o Marco Antônio Gaioto está passando aqui para a gente algumas coisas importantes. Então, como, por exemplo, a qualidade do sono, o exercício físico, a necessidade de você buscar um profissional qualificado da área de nutrição para que você possa implementar uma dieta e essa dieta ser saudável e, sobretudo, que você busque sempre uma qualidade de vida. Não dá para ir pelo achismo que dá certo para um, pode não dar certo para outro. E eu deixei aqui no ar, para o Marco aqui, uma pergunta desafiadora. Com certeza que a gente está vivendo um modismo, né, Marco? Tudo hoje, as pessoas começam aqui, né, e acabam indo. Essas canetinhas milagrosas que as pessoas estão utilizando para emagrecer, qual a sua percepção, qual o seu entendimento acerca desse assunto? Marcelo, mais uma vez, a gente precisa falar que é um medicamento que, se for muito bem orientado, ele vai te dar um resultado. Por quê? Muito bem orientado. Eu trabalho junto com um médico chamado Dr. Flávio Oliva. Quando a gente associa a nutrição ao medicamento, a gente tem um resultado excelente. Okay. Por quê? Quando eu mostro para a pessoa o que ela precisa comer, ela vai ter uma noção. Com o uso da caneta, essa noção vai ser diminuída, mas ela vai saber o que ela vai comer, tá? Então, assim, ela precisa emagrecer, só que ela precisa comer. Então, ela vai ter a orientação da alimentação junto com o inibidor de apetite. Ok. A partir do momento que você faz uso da caneta, que é aí que é o problema, sem uma orientação, que você vai na farmácia e compra a caneta e vem com aquele pensamento, cara, eu não comi nada o dia todo. Tô bem. Hoje, agora eu vou me dar o luxo de comer, sei lá, um hambúrguer com um refrigerante. Por quê? Ele está achando que ele ainda está em déficit calórico. Perfeito. Ele está em déficit calórico, só que ele não ajustou a alimentação dele. Quando ele tirar a caneta, porque é um medicamento extremamente caro, não é todo mundo que consegue bancar um tratamento por anos, desse daí, ele vai ter o reganho. Por quê? Ele não aprendeu a comer. Ao contrário do médico, que ele faz... Quando nós fazemos o tratamento, o cara sabe que de noite, quando ele está com a caneta, ele vai comer 100 gramas de frango com 100 gramas de arroz. Quando ele tirar a caneta, ele vai comer 150 gramas de frango com 150 gramas de arroz. O alimento, a qualidade do alimento, ele vai saber que é boa. Ok. Então, se associado, junto com um uma bom orientação, o resultado é certo. Bacana, muito legal. Marco, deixa eu te perguntar aqui, a gente está flutuando em vários assuntos e uma coisa que deixa a gente assim muita atenção é com respeito à necessidade nutricional que vão variando ao longo do tempo. Então, por exemplo, né, nas fases da vida como infância, gravidez, envelhecimento, como que a gente deve caminhar por essas necessidades, né, em cada momento, com uma boa nutrição ou com uma boa orientação nutricional? A alimentação, Marcelo, ela é
ela deveria ser igual em todas as fases da vida. Foi exatamente aquilo que eu te falei. Se você tem uma alimentação oriunda da terra, eu não tenho por que ter problema. As quantidades desses alimentos, se a gente for colocar em calorias, um prato com que tenha feijão, arroz, uma boa salada e uma proteína, uma carne qualquer, a quantidade de calorias num prato desse é muito inferior a um hambúrguer. Entendeu? Então, muitas vezes, quando eu faço algumas refeições, o paciente fala assim para mim, Marco, tem muita comida. Só que ele está comendo arroz, feijão, salada e proteína. Um hambúrguer tem, às vezes, 2 vezes mais calorias do que um prato desse. Então, assim, o que vai mudar? Claro que uma grávida, um idoso, eles vão ter as suas necessidades de vitaminas diferentes de uma criança. Ok. Né? Então, uma criança, a gente consegue alimentar ela, deixar ela bem nutrida com uma quantidade pouca de comida, sendo que tenha tudo, né? Uma proteína, um vegetal, um arroz e um feijão. Já o idoso, já a pessoa, a partir de um certo momento de vida, ele não consegue tirar nutrientes suficientes para poder se nutrir. Ok. É por isso que hoje existem os suplementos alimentares. Que também é indicado quando há uma combinação, quando há uma orientação. Exatamente. Dependendo também, se é um cara, um praticante de exercício, esse cara vai precisar de uma necessidade maior de certos nutrientes, de vitaminas. Então, é tudo uma questão de... A criança, eu consigo tirar a creatina, a famosa creatina, que é um suplemento maravilhoso. Eu consigo, em 100 gramas, suprir a necessidade de uma criança. Mas eu não consigo suprir a necessidade de um cara adulto. Perfeito. Mas em relação à nutrição, em relação à qualidade de alimento, se eu tenho essa base que eu te falei, você está nutrindo todo mundo. Todo mundo muito bem. Muito legal. Marco, eu vou te pedir mais um minutinho, te oferecer mais uma água aqui. Claro. Ainda temos uma aguinha aqui boa para a gente tomar. E enquanto isso, eu quero falar com você que está do outro lado sobre um livro muito legal, que é A Arte de Fazer Acontecer. É um guia prático, um método GTD, para que você possa alcançar bons resultados. O David Allen e Brandwell, eles desenvolveram um livro bacana, muito interessante, que todo dia, por exemplo, todo dia você decide como que você quer trabalhar. Para o David Allen, autor do consagrado A Arte de Fazer Acontecer, é fácil escolher entre trabalhar de forma desorganizada, apressada e estressada, e trabalhar com mais tranquilidade, controle dos processos e qualidade de vida. O método GTD traz para você essa possibilidade, que é o Getting Things Done, ou seja, você vai ter a oportunidade de se organizar. E esse método ele vem revolucionando a produtividade das pessoas no mundo inteiro. Nesse livro, 5 passos para dominar o fluxo de trabalho, ou seja, capturar, esclarecer, organizar, refletir e engajar, são destrinchados em lições rápidas para serem aplicadas imediatamente em 10 etapas simples. Ou seja, é um guia prático para que vai levar você a uma boa organização e, consequentemente, produtividade e qualidade de vida. Isso feito, isso falado aqui, quero mais uma vez reforçar para você A Arte de Fazer Acontecer, esse guia prático do David Allen e Brandwell. Você pode encontrar nas melhores livrarias através dos sites da sua preferência. Voltando aqui, eu estou aqui com o Marco Antônio Gaioto, a gente está conversando aqui sobre a importância da nutrição, né, como agente transformador para que você possa ter saúde. E, Marco, agora a gente vai para um bloco que a gente chama de vai e vem. E nesse vai e vem são 7 perguntas rápidas de respostas únicas para que a gente possa te conhecer um pouquinho melhor. O que é mais importante, cérebro ou apresentação? Cérebro. Empreender é? Fazer com que você tenha resultados. Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? Ter cuidado com as pessoas que estão ao teu redor. Sua maior alegria? Meu filho. Seu diferencial? Humildade. Quem é Marco Antônio Gaioto? Putz. É para falar muito ou para falar pouco? Não, fica à vontade. Essa daí é para a gente apertar o convidado. Marcelo, Marco Antônio Gaioto, acredito que tenha sido um bom filho, né? É até difícil a gente falar sobre a gente, né? Mas
Eu fui um bom filho, tô sendo um bom pai, sou um bom marido e sou um bom amigo. Então, acredito que qualidades pessoais eu tenho, passadas pelo meu pai, pela minha mãe, e hoje vivendo uma nova fase, porque quando você é filho, você aprende, e quando você é pai, você tem que ensinar. Perfeito. Que é também um desafio absurdo, né? Você ter que ensinar, você ter que cuidar, você ter que demonstrar para o seu filho quem é você, porque, no meu ponto de vista, você mostrar para o seu filho, mostrar para aquela pessoa quem é você, para que ele seja um espelho ou melhor do que você, é um desafio muito, muito grande, né? Então, eu estou nessa batalha aí e acredito que esteja me dando bem. Legal, Marco. Quero agradecer a oportunidade, tenho certeza que foi um papo super interessante, super legal. Quero agradecer esse bate-papo. A gente falou aqui sobre nutrição, a gente falou o que deve ser feito, o que não é, quais são os mitos da nutrição. Falamos aqui da necessidade de a gente ter um acompanhamento nutricional e a gente não sair por aí simplesmente experimentando. O que dá certo para o Marcelo pode não dar certo para o Marco, pode não dar certo para a Maria, mas efetivamente quando você tem a orientação, quando você tem um acompanhamento de um profissional, você pode ter uma saúde de qualidade, ter uma boa nutrição e mais do que isso, você pode buscar essa saúde que todos nós estamos buscando, né? Hoje a questão que a gente mais vê batendo na nossa porta, eu quero ter uma vida saudável, quero ter saúde, quero ter qualidade de vida. Então, quando você tem esse acompanhamento nutricional, isso vai transformar para que você tenha uma boa qualidade de vida. Marco, quero agradecer, quero pedir que você, por gentileza, se despeça dos nossos internautas. O nosso tempo acabou, o papo estava tão bom, mas é isso. A gente vai deixar esse gostinho de quero mais, mas com certeza a gente deixou uma mensagem muito legal para quem está do outro lado. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado pela audiência e espero ter contribuído aí com alguma coisa, porque esse mundo da nutrição, o mundo da saúde é muito complexo. Então, se você tem alguma dúvida, minha internet... Aproveita, fala pra gente aí qual o seu Instagram, qual o seu WhatsApp, pode divulgar pra gente poder... Meu Instagram é Marco Gaioto Nutricionista, então meu WhatsApp é 984588228. Eu me considero, além de um nutricionista, eu me considero um orientador. Porque não adianta a pessoa ter uma consulta e sair com dúvidas. Então, o máximo de informação que eu puder passar para essa pessoa, para que ela saia dali com a menor quantidade de dúvidas, eu faço o possível para que isso aconteça. Legal, Marcão, muito legal, muito bacana. Obrigado mais uma vez. Eu quero aproveitar para falar com você que está do outro lado, 2 assuntos super importantes. Primeiro, te convidar para fazer parte do nosso grupo da FGV, que nós vamos juntos para a NRF, que é a maior feira de varejo mundial, que acontece em janeiro, dia 12 a 16 de janeiro, e você pode fazer parte do nosso grupo do IBVV, juntamente com a FGV de São Paulo. E você pode ter informações através do 98425-2384. É a maior feira de varejo que acontece em Nova York. Então, nós temos 3 dias de feira, grandes encontros com grandes CEOs de grandes empresas, como, por exemplo, CEOs do Walmart, Target, Walt Disney, PepsiCo e outros mais. E depois nós vamos para 2 dias de visitas técnicas, onde tudo aquilo que nós vimos de tendência e disrupção do varejo, a gente vai ver na prática. Então, entre em contato com a gente, 98425-2384. Lembrando que já estamos em agosto e a gente tem que acelerar para que a gente possa estar junto em Nova York de 12 a 16 de janeiro de 2025. Quero finalizar, obviamente, que a gente não pode deixar de comemorar, ou melhor, celebrar e homenagear a nossa querida Rebeca Andrade, a nossa maior recordista em Olimpíadas, com 6 medalhas, sendo 2 de ouro e 4 outras medalhas. Um total de 6 medalhas nas Olimpíadas de Tóquio e Paris. E para você que está do outro lado, meu muito obrigado, agradecer a Deus essa oportunidade de estar com você, agradecer esse papo super enriquecedor com o Marco Antônio Gaioto. Nós falamos aqui sobre nutrição como agente transformador, né, para que a gente possa melhorar a nossa saúde, melhorar a nossa qualidade de vida e, sobretudo, a nossa produtividade. Gente, um super abraço e até o próximo Virando o Jogo comigo, Marcelo Salum.